Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Gente, vocês estão bem, gente? Gente, vocês estão bem, gente? Graças a Deus. Deus abençoe a todos, tá bom? Um prazer retornar aqui. Como já foi dito, só aproveitando a oportunidade e retificando. Eu sou o presbítero Simon. Congrego no campo de Dorão, presidida pelo meu pastor, pastor Mamédio, qual eu trago a saudação de paz do mesmo. Recebam a paz, Deus abençoe aos meus amigos, presbítero Arilson, evangelista Marcos, ao pastor que aqui está. Deus abençoe a todos, tá bom? Queridos, eu tenho algo de Deus para a gente pensar. Abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 49. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 49. Para ganharmos tempo, a minha Bíblia diz assim: E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Bem, para cá, presta atenção. Eu prometo que eu serei rápido naquilo que o Senhor, Ele acendeu na minha alma. Amados, o evangelho que lemos vai tratar acerca do evangelho de Lucas. É bem verdade que este evangelho vai ser conhecido como o evangelho completo. Haja vista que quando nós iniciamos a leitura deste evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 24, entendemos que há uma preocupação deste escritor. Que preocupação é essa, Simon? Falar acerca do templo. Se você notar a narrativa do início, você vai perceber que o Evangelho de Lucas, ele se inicia direcionando a sua palavra e ligando ela ao templo. Da mesma forma como este evangelho termina, falando, direcionando acerca do templo. Isso aqui vai falar de algo que me chama a atenção. Isso aqui vai trazer a ideia de intimidade. Vai trazer a ideia de intimidade que ela é despertada através deste escritor para a nação, ou para todos os seus leitores. Quando nós olhamos e pensamos acerca do templo, a minha mente, ela me faz lembrar, e é uma forma automática, que nós começamos a lembrar que é no templo que existiu a Arca da Aliança, o que significa na época bíblica que a presença de Deus habitava ali. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos a ideia de que onde a Arca da Aliança estava, a presença de Deus estava no ambiente. A arca tipificava a ideia da presença de Deus diante da nação e com a nação de Israel. Quando eu falo de arca, quando eu falo de templo, eu começo a retroceder um pouco no contexto bíblico, e por que não dizer do início da Bíblia ou de toda a história? No início bíblico ou no início de toda a história, vai nascer, vai iniciar dentro do próprio Deus um sonho, um projeto. Que sonho é este, Simon? A ideia do sonho que inicia dentro de Deus é o sonho da sua presença, estar sempre diante do povo.
Só que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que a ideia da presença de Deus, ela é um pouco limitada a esta referência que acabamos de mencionar, a saber, a Arca da Aliança. Por quê? Porque eu estou dizendo que, de uma forma clara, ainda no Antigo Testamento, a presença de Deus, ela era tipificada na Arca da Aliança. Uma pequena caixa, aonde a arca era conduzida na época das tendas e era levada diante do povo nas suas guerras. Só que Deus habitava ou tinha a tipificação da sua presença ali. Só que quando nós olhamos para o princípio e para a ideia de Deus, era algo muito superior e muito maior a isto. Que ideia é essa, Simon? A ideia de Deus era muito maior do que apenas limitar a sua presença a algo pequeno, a algo pequeno. A presença de Deus era muito maior e Deus queria esclarecer isto à nação. É por isto que Jesus vem esclarecendo o projeto de Deus. Jesus vem esclarecendo todo o plano que Deus tinha para com o homem e para com a sua criação. Quando nós abrimos o Novo Testamento, no início do Novo Testamento, nós começamos a perceber Deus revelando na vida de Jesus Cristo o projeto que Ele tem ou que Ele tinha para a igreja a partir desde o princípio bíblico. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, a partir do seu capítulo 1, a história vai nos mostrar que João Batista está pregando e está batizando a todos aqueles que vai diante dele. Só que de repente, um dia, Jesus se aproxima de João Batista. Quando Jesus se aproxima, João Batista vai batizar o Cristo. E é a partir dali que Deus esclarece, revela o seu projeto para o homem e para a humanidade. Quando nós vemos Jesus sendo batizado por João, a história bíblica ela é categórica em nos afirmar que quando Jesus ele é erguido das águas, todos vão ouvir e a voz de Deus ela é direcionada até o Cristo que estava em terra. E a história bíblica vai dizer que a voz de Deus vai falar: este, acerca do Cristo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A história narra que, por via de uma pomba, alguém vai dizer, estudiosos confirmam essa narrativa, de que a pomba vai descer e pousar sobre o Cristo. Ali era Jesus revelando, a olho nu e claro, aquilo que Ele queria para a sua igreja. O que é, Simon? Não era mais limitar a sua presença a algo pequeno. Não era mais limitar a sua presença somente ao sumo sacerdote. Qual era a ideia que Deus estava esclarecendo para o homem? Era mostrando na pessoa de Cristo Jesus ao ser batizado e receber o Espírito descendo sobre ele. Quando eu li isso aqui uma vez, o Espírito de Deus falou para mim: meu filho, quando a pomba desce, ou quando o Espírito, tipificando a presença de Deus, ela vem sobre Jesus após ele ser batizado, o que vai acontecer? O Espírito vem e desce e repousa sobre o Cristo. Só que um pouco diferente do que acontecia no Antigo Testamento, vai acontecer ali. Por quê? Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, temos a ideia de que a presença de Deus ela era manifestada por via de um profeta, de um sacerdote ou de um rei. Só que quando nós olhamos a história bíblica, ainda no livro dos Juízes, percebemos que Deus usava estes homens para guiar Israel e para guiar o seu povo. Só que quando Deus operava e fazia aquilo que tinha que fazer, o Espírito se retirava do homem e retornava para os céus. Só que o que Deus queria para o homem era algo muito superior e muito maior do que isto. E quando Jesus ele vem, é Deus revelando na vida de Jesus o que Ele quer para a igreja e para a humanidade. Porque quando o Espírito vem e desce sobre o Cristo, o Espírito de Deus falou para mim: meu filho, quando o Espírito desceu, eu quero que você procure para ver se o Espírito retornou.
era Jesus dizendo, ou me mostrando, através da sua palavra, que quando Jesus ele vem à terra, ele está clareando a informação de que Deus ele quer, a partir de Cristo Jesus, morar e habitar dentro do ser humano. Não é algo mais de uma ideia de visitação. Por quê? Porque quando nós entendemos uma ideia de que Deus ele vinha sobre o homem, usava o homem e retornava, saía do homem, isso parte do princípio de uma visita. Isso parte do princípio de uma visita. E algo eu entendo acerca de visita. Visita ela tem prazo de validade. Toda visita ela inicia e ela termina. Só que o que Deus quer para a sua igreja, através da vida de Jesus Cristo de Nazaré, é muito maior do que uma visitação. O que Deus quer para a sua igreja não é vir e retornar. O que Deus quer para a sua igreja é vir e permanecer, morando e habitando dentro da igreja que somos nós. É por isto que o apóstolo Paulo disse que nós temos um tesouro e nós somos o templo do Espírito Santo. E uma coisa eu entendo, que quem entende que uma visita não é suficiente, ele não se acostuma a entrar no templo, a entrar na quinta profética, ele não se acostuma a entrar aqui e ficar calado. Quem entende que ele não é um mero visitante, quem entende que Deus não pode só visitá-lo, ele entra na quinta profética de uma forma diferente. Como é que ele entra na quinta, Simon? Ele entra dando glória a Deus e aleluia antes mesmo do culto começar e antes mesmo do milagre e da profecia se cumprir. A restituição ainda não chegou, mas quem não é acostumado com visita, ainda antes da restituição chegar, ele já está dando glória a Deus e agradecendo pela restituição que está para vir. Só que quando nós olhamos para o Novo Testamento e percebemos esta ideia de que Deus, ele revela dentro da pessoa de Cristo, nós começamos a perceber o engenho de Deus dentro da terra ou em terra, através da vida de Cristo, dos passos de Cristo. Jesus ele inicia o seu ministério e começa a operar milagres. Quando nós olhamos para o livro ou para o Evangelho de Lucas, nós percebemos que o Cristo, junto com os seus obreiros, chega um momento que ele começa a lembrar os seus discípulos que chegaria um momento. Que momento? O momento que ele seria entregue na mão dos homens. Jesus começa a dizer para os seus discípulos: está chegando o momento que eu não vou estar mais aqui. Está chegando o momento e vocês têm que estar preparados. Jesus começa a preparar a mente, o coração dos seus discípulos para a sua partida. O que Jesus quer mostrar para os seus discípulos é: eles precisam estar prontos para quando Jesus for entregue na mão dos homens. Só que por mais que todo o preparo em palavras e ações do Cristo para os discípulos, quando Jesus ele é entregue na mão dos homens, quando Jesus ele é crucificado e morto, os discípulos não suportam. Por maior preparo que Jesus tenha dado, os discípulos não suportam. E nós percebemos que eles vão se abater. E para entrar no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, há algumas narrativas dentro deste capítulo 24. Quando nós olhamos para o início deste capítulo, nós percebemos que chega o momento do retorno. As Marias vai até o lugar onde Jesus estava. Percebe que a pedra está removida e que o Cristo não está lá. Alguém vai dizer: ele não está aqui, ele já está vivo. Você conhece? Elas voltam para contar para os outros e fortalecer a fé daqueles que estavam quase que sem esperança da restituição. Só que na beira do caminho, ou no meado do capítulo, o que vai acontecer? Outra história vai começar a chamar a minha atenção. 2 discípulos partem de onde estavam, de Jerusalém, em direção a Emaús. Isso aqui é muito interessante. 2 discípulos
resolvem tomar uma atitude diferente da dos demais. Só que quando nós lemos isso aqui, nós precisamos entender que aqui não é uma atitude lançada de forma aleatória. Quando esses dois decidem ir para Emaús, isso é algo planejado, é algo pensado. Nós entendemos que o Cristo se apresenta como a fonte de águas para a nação. É claro que nós lembramos que Isaías tipifica o Cristo como o pão vivo que haveria de descer do céu. Jesus é o que alimenta a nação e sacia a sua sede. Só que quando Cristo é entregue aos homens e é morto e crucificado, os discípulos que permaneceram estão começando a sentir fome e sede. Só que dois resolvem tomar uma atitude. Vamos para Emaús. A palavra Emaús, de uma forma bem clara e simples, para que não haja confusão, ela significa fonte de águas. Esses dois discípulos está dizendo: tiraram o nosso mestre de nós, arrancaram Jesus de perto da gente. Precisamos tomar uma atitude. O que é que faz? Bora para Emaús, bora saciar a nossa sede. Só que em direção a Emaús, o que acontece? Jesus aparece. E no desespero dos discípulos, ele se esquece de um detalhe importante. Evangelista Marcos, era o terceiro dia. Há uma tradição judaica que vai dizer que no terceiro dia, a alma ela era arrancada do morto. Há uma tradição que vai dizer que a expectativa se findaria no terceiro dia. Então a ideia é que no terceiro dia se finda a expectativa de retorno. Só que contrapartida, Jesus olha para os discípulos e diz: no terceiro dia eu volto. Só que aqui começa a indagação na mente dos discípulos. E há um conflito. Acreditar naquilo que a tradição diz ou permanecer com a palavra. E o problema se inicia quando há um conflito entre acreditar na realidade vivida e naquilo que Deus liberou sobre a nossa vida. Porque nem sempre é fácil acreditar em uma restituição, quando a realidade diz algo totalmente contrário. Mas quando nos apegamos na palavra de Cristo, independente da nossa atualidade, aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Jesus aparece. Só que Jesus aparece de forma diferente. Isso aqui mexe comigo. Jesus aparece de forma diferente. Como é que Jesus aparece, Simon? Jesus está revelando um dos maiores segredos para o homem. Jesus aqui, quando se apresenta para esses dois, está revelando um dos maiores segredos para a humanidade. Quando Jesus se apresenta, ele não permite que os dois percebam que era o Cristo. Então como é que Jesus está se apresentando? De uma forma oculta. Eu gosto disso aqui. Jesus está se apresentando de uma forma oculta. Você entende? Eu sei que a gente está falando para uma igreja inteligente. Na teologia há uma nomenclatura bem simples para isso, chamada de ação teofânica ou a teofania. A gente entende isso aqui, é simples. O que é a teofania, Simon? É a manifestação de Deus em algo ou em alguém. E quando Deus ou Jesus se apresenta de forma oculta, é Ele revelando um dos maiores segredos para o homem. Lembra no início do ministério de Jesus? O Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto. Ele começa a orar. Quando Jesus inicia o seu ministério, Ele opera milagre aqui, cura um ali, cura outro ali. De repente alguém procura Jesus, cadê? Ninguém encontra. Onde é que Jesus está? Oculto, orando. Ninguém acha Jesus. Então aqui é uma característica do Cristo
sendo revelada para os seus discípulos. É Jesus dizendo: aquilo que há em mim, eu preciso que tenha em você também. É por isso que eu estou revelando para você a minha essência e aquilo que eu tenho. É Jesus dizendo: quando eu me oculto, não significa que eu estou me afastando de você. Quando Jesus se ocultava, não era ele querendo dizer para os discípulos que ele queria ficar distante, não. Note que toda vez que Jesus se ocultava, quando ele se revelava novamente aos homens, milagres aconteciam. Eu estou te dizendo que toda vez que Jesus se oculta, é ele dizendo: não é para me afastar, mas é para que aquele que me enviou apareça sobre mim, para que a obra dele seja manifestada através da minha vida. Eu libero essa palavra para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Deus está dizendo para alguém na noite de hoje, na quinta profética, está na hora de você entender. Às vezes vai ser necessário se ocultar, às vezes vai ser necessário se afastar, mas é para que o Cristo se revele em você. João Batista entendeu isso e disse: é necessário que eu diminua, para que ele apareça, para que ele cresça. O importante, o interessante não é a gente aparecer, o importante sempre será a manifestação de Deus em nossa vida. Só assim a restituição acontecerá. Olha para cá. Jesus revela, só que Jesus sempre revela dando lapsos de como eu fazer. Jesus revela, dá o script, só que mostra tudo para a gente seguir. Um dia Jesus olhou para os discípulos e disse assim: olha, vocês são meus, e por vocês serem meus, tem um negócio: vocês não oram como os outros oram. Quando forem orar, entra no quarto, fecha a porta e chama o seu Deus, ou clama o seu Deus que está em secreto, oculto. E o seu Deus que está em secreto vai te ouvir, vai te responder. Sabe o que é isso? É Jesus revelando o segredo para a gente. Quando você entende o que acontece no oculto, quando você se oculta, o que vai acontecer no público é só a manifestação do poder de Deus que foi buscado no secreto. Eu estou falando para alguém que Deus quer se manifestar. Eu estou pregando para uma igreja que Deus quer restituir e fazer coisas extraordinárias. Só que Ele está dizendo para a gente, começando a partir de mim, está na hora de você entender o princípio de se ocultar de algumas coisas, para que a minha presença se manifeste na sua vida e se revele em você. Algumas ideias que partem dentro desse princípio, nesse capítulo. O que vai acontecer? A partir do momento que Jesus se revela para esses dois, e eles percebem que é o Cristo no partir do pão, eles retornam. Retornou para Jerusalém. Alguém vai encontrar os 11. Entra num lugar onde os 11 estão. Percebe o que está acontecendo e a tristeza, a angústia que paira no ambiente. E alguém vai dizer: Jesus ressuscitou. Só que nem todo mundo vai acreditar. E eu gosto demais da expressão que Lucas vai usar. Que quando Jesus aparece, capítulo 24 ainda, é Jesus que aparece para os 11. E a palavra que ele libera é incrível: paz seja convosco. Porque Jesus sabe o que os discípulos estavam enfrentando e o conflito interno. E Jesus vai liberar primeiro paz. Porque Jesus estava dizendo: no momento de agora, o que vocês precisam é de paz.
E eu estou aqui como aquele que dará paz para vocês. Vamos embora, Jesus, dá paz. E Jesus começa a conversar com eles. Jesus começa a conversar com os seus discípulos. E indo para o versículo que lemos, versículo 49, eu prego agora. Versículo 49. Jesus vai deixar uma promessa. Eu amo as promessas de Jesus. Jesus, meu pastor, vai deixar uma promessa. Eu vos deixo uma promessa. Ó, só que a promessa não é minha não, tá? A promessa é do meu Pai. Mas tem um porém. Permaneçam em Jerusalém. Oh glória. Porque do alto vocês serão revestidos de poder. A promessa que Jesus está dizendo aqui é a ideia do Espírito Santo que viria sobre os discípulos. Quem não lembra? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu gosto dessa expressão. Todos foram cheios do Espírito Santo. A expressão Espírito Santo aqui é a tradução de um verbo no grego, que a tradução ela é muito clara, é muito simples. A expressão Espírito Santo aqui é a tradução de um verbo grego chamado pneuma. Olha para cá, isso é interessante. A palavra pneuma procede de um vocábulo chamado pneu. O que é pneu, Simon? Pneu é quando um instrumentista, o dono do instrumento, pega o seu instrumento, toca o seu instrumento. Melhor, quando o dono do instrumento pega o seu instrumento e sopra sobre o seu instrumento. Eu gosto disso aqui, meu pastor, porque a ideia é que quando o instrumentista pega o instrumento e sopra, isso aqui é interessante. Porque o som do instrumento, evangelista Marcos, só é ouvido do lado de fora, quando do lado de dentro já está preenchido. Eu digo de novo, o som só é ouvido do lado de fora, quando do lado de dentro já está preenchido. É por isso que eu gosto desse negócio de glória a Deus e aleluia. Porque só dá glória a Deus e aleluia quem tem a glória de Deus na vida. Já percebeu que quando você entrou no culto tinha alguém dando glória e tem alguém dando aleluia? Só que tem alguém que não se acostuma só com glória e com aleluia. Ele quer falar em línguas estranhas também. Já entrou naquele culto que alguém não quer só falar em línguas estranhas, quer profetizar também? Isso é manifestação daquilo que aconteceu do lado de dentro. É por isso que Deus está dizendo na noite de hoje: a restituição já começou do lado de dentro. Só falta colocar para fora aquilo que do lado de dentro eu já preenchi. Eu libero uma palavra sobre quem me ouve agora. Deus já colocou uma palavra dentro de você. A restituição já começou. A restituição já aconteceu do lado de dentro. E Ele está dizendo: quando eu preencho do lado de dentro, o que acontece do lado de fora é só manifestação do meu poder. Eu estou dizendo que Deus vai manifestar um poder sobrenatural sobre a igreja brasileira. Alguém não vai entender, Arilson, o que está acontecendo no SECB na quinta profética. É Deus dizendo: eu estou colocando para fora o que eu já coloquei do lado de dentro. Te prepara, Deus colocará para fora o que do lado de dentro já começou. Eu fechei minha Bíblia. Promessa. O que começou do lado de dentro
Tá na hora de botar para fora. Eu sinto Deus aqui. Deus está dizendo para mim, fala para a igreja que chegou a hora de botar para fora. Começa a colocar para fora a palavra profética que Ele já colocou do lado de dentro, moço, moça. Eu estou te dizendo, Deus colocou uma palavra de restituição sobre os seus lábios. E Ele está dizendo, pode liberar, porque eu já comecei do lado de dentro. Mas a partir de hoje, na quinta profética, eu inicio do lado de fora o que eu já preenchi do lado de dentro. Só quem pode levanta a mão para glorificar. Deus começou a preencher do lado de dentro. E você está na hora de liberar para fora aquilo que Ele já colocou. Te prepara, porque Deus te usará com glória, com graça. Alguém não vai entender o que Deus fez, mas você vai dizer: ei, é manifestação do que do lado de dentro já está. Fica de pé comigo, fica de pé. Feche os seus olhos. Oh glória, Jesus está aqui. Feche seus olhos, ore. Ore. Coloca para fora o que já começou do lado de dentro. A restituição já começou. Na quinta profética, profetiza para você mesmo. Rubricando Reminaya Shúria. Profetiza para você. Eu sinto Deus aqui. E a palavra que desce do céu é essa. Eu coloco uma mensagem profética nos teus lábios hoje. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre o seu lar. Moça, profetiza sobre esse casamento. Profetiza, mãe, sobre esses filhos. Profetiza sobre você. Deus inicia ou coloca para o lado de fora, porque dentro Ele já preencheu. Isso. Quem me guia. Você que há muito tempo não falava em outras línguas, há renovo de Deus aqui. Quem não é batizado com o Espírito Santo, há batismo com o Espírito Santo aqui. Rubriando Calavachúria. O Pai me disse: eu preencho alguém agora. Para você entender que eu coloco para fora algo que eu já fiz do lado de dentro. Moço, te prepara para voltar diferente. Alguém não vai entender como é que você fala com tanta graça e com tanta autoridade. É o Pai dizendo: completei aquilo que eu fiz do lado de dentro. Receba de Deus. E esse queimar no seu coração é Ele dizendo: eu começo uma obra do lado de fora, visível, tangível, para que todos vejam e saibam que só Deus pode fazer. Não abandone o barco.